É interessante a descrição do outono, porque o outono, os dias são menores, são mais úmidos, são mais frios. E o que mais caracteriza o outono, o que que é? É o cair das folhas. Mas não é qualquer folha, né? As folhas já estão velhas e as folhas precisam cair. Então os dias são menores, são mais úmidos e frios, porque é isso que a gente sente quando a gente está triste, né? Parece que essa coisa mais úmida, essa coisa mais fria, que parece que nada aquece o nosso coração. Esse momento aonde parece que a natureza está perdendo um pouco a graça. Esse é o estado de tristeza. Tem uma certa beleza, aquelas flores, aquelas folhas avermelhadas, mas de um modo geral, as coisas elas têm um tom meio velho, elas têm um tom de morte, elas têm um tom de queda. Porque se fosse possível que a árvore retivesse as folhas do outono, como iam nascer as folhas novas na primavera? Como poderia surgir o elemento novo e transformador? Então, muitas vezes o medo de viver a tristeza é o medo de deixar as coisas irem. É o medo de deixar que a vida aconteça, mas por uma fantasia imatura de que nada de melhor vai acontecer, que nada de bonito vai voltar a acontecer. Da onde você tirou isso? Em um momento você volta a sorrir. Em um momento você vai viver experiências maiores até do que aquelas que você já tinha vivido. E eu te digo maiores até do que o que você já tinha vivido, porque você já cresceu com essa experiência. Você aprendeu com aquilo, então você já é maior. Não precisa parecer coisas maiores ou melhores, você já é maior. Você já não é o mesmo. Então você pode viver uma coisa maior. Mas se você não deixa as folhas irem, caírem, se você não vive este processo do apodrecer, não tem possibilidade do novo vir. Se você se permitir viver de maneira saudável a tua tristeza, pelo processo de elaboração e de amadurecimento interior, as flores voltarão a florescer no teu jardim. Mas também, quando as flores estiverem florescendo no teu jardim, vive de maneira intensa o perfume, a cor, a textura de cada flor, sabendo que elas também vão embora, que em algum momento elas também vão embora, porque outro outono virá. É ciclo, é movimento. E quando a gente vai aprendendo que a vida é movimento, você consegue vivê-la de um modo saudável. A tristeza é uma viagem para dentro. E quando você olha para estas coisas dentro de você, quando você dá espaço para elas, quando você vive, quando você aprende, quando você cresce, então você deu sentido para a tua tristeza. E ela começa um elemento transformador dentro de você. O não querer que as folhas caiam é o brigar com a vida. Mas o segundo ponto que você tem que estar atento quando você entra na tristeza é de volta não brigar com a vida. Porque a briga lá dentro é uma briga diferente. É a briga do ressentimento. A briga da culpa. Você vai brigar agora de um outro jeito, se machucando, se destruindo. Porque se você viver a sua tristeza e entrar na faixa do ressentimento, na faixa da culpa, do negativismo, da autodestruição, veja bem, guarda o que eu vou te falar. Você já não está mais vivendo a tristeza, você está vivendo ressentimento.
você está vivendo a culpa, você está vivendo o negativismo, o pessimismo, a destruição. Isso não pode ser chamado de tristeza. Tristeza é o movimento de introspecção. São as folhas que caem, a árvore não está sofrendo. Ela entende que é o movimento natural, let it go. É a vida. Existe uma inteligência que organiza tudo isso, uma inteligência suprema. Existe algo que dá ordem para esse nosso universo. É impossível que as coisas não acontecessem sem uma ordem. Você queira dar isso de intrapsíquico, de self, de Deus, de vida, de sei lá, se dê o nome que você quiser. Mas é óbvio que existe uma força que rege tudo isso e que organiza tudo isso. Aí a minha questão é que depois, então, você aceitou que a vida te trouxe isso. Mas se você não ficar atento, atenta, você briga de volta. Porque quando você diz é culpa minha, olha a fantasia que você está trazendo. Se eu não tivesse feito, isso não teria acontecido. A vida estaria em equilíbrio. Mentira. Deixa eu te contar que é mentira. Algumas coisas a gente faz que potencializa. Algumas coisas intensificam, outras coisas despotencializam, mas ninguém consegue destruir um relacionamento, por exemplo. Eu não estou numa postura determinista de que as coisas vão acontecer e pronto. Mas quando nós estamos falando do campo dos sentimentos, quando nós estamos falando dessas vivências mais profundas, há que se reconhecer que a nossa parcela existe, mas nós não somos determinantes dos eventos da vida. É difícil a gente aceitar que é a vida, porque nós somos ainda muito egocêntricos. Nós queremos que a vida gire em torno de nós, da nossa vontade, dos nossos interesses. Eu sei que é difícil. Eu já vivi e vivo também algumas tristezas, mas eu tenho certeza que quando você vai absorvendo, é a vida. Lembra das árvores, das folhas caindo, e um dia, você vai conseguir olhar para as árvores, para as folhas que caem, e achar aquilo tão lindo. E você vai ver as folhas caindo, e você vai entender essa minha frase. É a vida. É natural que isso aconteça. É esperado que isso aconteça. Tem um tempo que não fomos nós quem determinamos, porque as estações do ano no nosso planeta são determinadas pelos movimentos dos planetas, do Sol. Mas na nossa vida, a gente não sabe quais são os movimentos que determinam estas estações do ano. Mas o que eu queria que você guardasse é que quando você começar a ver as folhas caindo, você tenta achar um pouquinho de beleza. Elas estão caindo para nascer folhas novas. Elas estão caindo porque já deu o tempo delas. O ego precisa ceder demais. A gente quer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo. Aceita. Você não sabe nada sobre a vida. Você imaginava que você estaria vivendo hoje o que você está vivendo? Há 10 anos atrás, você podia supor que essa seria a sua vida. Há 5 anos atrás, você teria como imaginar as pessoas que foram aparecendo e tudo que foi acontecendo na tua vida? Não tinha. Então, deixa ir. Não briga. Vive a tua tristeza, porque a tristeza está reorganizando aqui dentro. Vive a tua tristeza, porque isso é um frutificar interno. Chora o que precisa chorar. Quando sente a saudade, quando está vivendo um tanto do medo, ok, vive aquele momento, se entrega para aquele momento, mas
toma cuidado. Não entra na raiva da vida, brigar, discutir. Não entra no ressentimento, não entra na culpa, não entra nem no medo do futuro, porque você não sabe o que vai ser o futuro. Então, o que eu queria te ajudar é limpar este campo, para você viver a tristeza que é da tua natureza, do chorar, do viver, das folhas caírem, da entrega. Vive, que isso vai te despertar. Tristeza e depressão não tem a ver com estar no buraco. A depressão tem a ver com não sair do buraco. Porque eu me revolto, porque eu fico brigando, porque eu não aceito, porque Deus não podia ter feito isso, e aí você está lá na depressão. Você está se debatendo no buraco. O pessoal que fica no buraco de medo de sair e levar outra rasteira da vida, da escavadeira, isso é depressão. Na tristeza, você está ali no buraco. Olha a analogia que eu vou te trazer. Eu espero que ajude vocês essas analogias, porque eu adoro fazer essas analogias. Começo a tatear no buraco. O que é isso? Que tamanho que é esse? Que profundidade que é isso? É você ali, entrando em você mesmo, investigando. Que chão foi esse que eu perdi? Por que a vida me trouxe para esse lugar? O que me resta viver aqui? É frio, é escuro, mas é o teu mundo interno. Ele precisa ser identificado, investigado, vivido. E aí é o pulo do gato que eu quero te dizer. Se você não estiver brigando, se você não está se debatendo, se você está só vivendo a tua tristeza, o teu inconsciente começa a trazer os insights. E você começa a ver a vida por um ângulo que você não tinha visto. E é por isso que eu te digo, cuida, para não entrar numa segunda briga, porque a hora que você consegue ver que você não era o legalzão, você era o babaca, da vontade de morrer, da culpa, dá um mal-estar, dá uma dor, dá uma vergonha, mas não fica nisso. Ficar nisso é depressão. A saída do buraco em analogia, ela tem a ver com a quantidade de insights e reflexões que você tem a partir da tua tristeza. O quanto de aprendizado, cada insight, cada aprendizado que você tem, é um tanto de terra, de novas sementes que você está pondo ali. Então, quanto mais aprendizados, quanto mais insights você tem, mais você está aterrando o buraco. Até que chega um momento em que você já está fora do buraco. E sem perceber, já tem ali um jardim pronto. Quando vier a primavera, estas flores, que são o produto dos teus insights e das tuas reflexões, é que vão colorir o teu jardim. Não existe primavera florida sem plantio árduo. Então, olha o que eu estou te dizendo. Tinha lá um chãozinho sem graça. Chega a escavadeira, arranca um pedaço do teu chão. O teu processo de aprendizagem, de crescimento com esta experiência, os teus insights e as tuas reflexões vão criando terra e sementes para o teu futuro. E no final, você tem um jardim florido. Na primavera, você vai conseguir voltar-se para aquela experiência e dizer, no fim, foi bom que tudo aconteceu.
Porque a forma com que hoje eu vivo a vida, ela é muito melhor do que a forma como eu vivia. E quando você estiver vivendo o novo outono, você vai precisar lembrar. Se o outono deu espaço para a primavera e a primavera deu espaço para o outono, é natural que este novo outono também dê espaço a uma nova primavera. E como eu saí diferente daquela experiência, eu também vou sair diferente desta experiência. E no dia que a tristeza vier à tua vida, e você já estiver de coração aberto para refazer, para aprender, para crescer, ela não vai ser mais tão opressiva. As folhas vão cair, mas não vai ser tão frio. O paisagem vai mudar, mas já não vai ser tão desolador. Vai ser a tristeza na sua faceta terapêutica, na sua faceta criativa, te conduzindo para um processo de transformação, para as novas primaveras.